Olá, pessoal. Estamos então aqui para fazer um curso online de análise de balanços e resultados financeiros. Evento aqui realizado pela Rquita Contadores Associados. E a ideia desse treinamento, desse curso, talvez até um bate-papo aí com nossos amigos e clientes, surgiu exatamente porque algumas semanas atrás eu postei, no meu LinkedIn pessoal um artigo falando da importância do planejamento financeiro e para estar tomando melhores decisões nesse tempo, principalmente aqui de Covid, de restrições aí e paralisação um pouco das atividades comerciais e empresariais. Então, quanto esse planejamento financeiro é importante no dia a dia aí das empresas e dos negócios dos empresários. Então, em conversa aí com algumas pessoas, eles falaram assim, putz, me identifiquei muito com o artigo e lá eu instigava mesmo as pessoas, os empresários a procurar, então, como eles deveriam se organizar e o que eles deveriam fazer para, então, ter um melhor planejamento financeiro. Né? E aí eu preparei, então, esse curso online aqui para vocês. Espero que esteja de acordo aí dentro das necessidades de vocês e as empresas consigam seguir isso bem no seu dia a dia para melhorar aí o desempenho financeiro dos seus negócios. Bom, então vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente começa a explicação aqui para vocês e vamos caminhar juntos aqui. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Tá? Análise de balanços e resultados financeiros. Talvez os dois pontos principais que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês hoje. Tá? Por quê? Primeira coisa é os empresários entenderem o que é uma demonstração contábil, uma demonstração financeira. Né? Então, sempre as empresas elas têm que fechar, ou mensalmente ou anualmente, 2 relatórios contábeis. Esses 2 relatórios a gente chama aqui de balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Balanço patrimonial, num conceito, numa explicação muito simples, é a fotografia da situação patrimonial da empresa em um determinado momento. Eu quero avaliar no dia, então, de hoje, qual que é a situação patrimonial da empresa, o que ela tem de patrimônio. Né? E demonstração de resultado. Eventos ocorridos em um determinado período de tempo. Dentro desses eventos, então a gente vai falar daqui a pouquinho, o que é esse resultado? Ele está demonstrando um resultado da empresa. Esse resultado pode ser positivo, pode ser negativo. É isso então que a gente vai buscar nesse resultado para saber o melhor número, o que a empresa está conseguindo apurar de resultado num determinado período. Quando a gente fala desses demonstrativos financeiros e tudo mais, a gente tem que entender quem são os principais usuários desses demonstrativos financeiros. Então, a gente pode listar aqui, por exemplo, vocês sócios, donos de uma empresa, eles querem saber ali, então, qual que é o seu retorno, se está tendo ali acúmulo de riqueza sobre o seu investimento realizado, né? Ele pode ter um administrador, um gerente administrativo da empresa que está querendo então avaliar se a empresa tem desempenho positivo, satisfatório, se ela cresceu, qual o nível de estabilidade que ela está tendo. Bancos, eventualmente eu quero captar recursos, o banco vai querer avaliar a minha empresa para avaliar se eu vou ter condições de liquidar esses empréstimos, de pagar ali aos eventuais empréstimos, financiamentos que for concedido para o seu CNPJ. Então, o banco vai fazer essa análise em cima desse balanço patrimonial. Seus concorrentes, dependendo aí do setor, os balanços são públicos, então está disponível isso no próprio bolsa de ações, nos próprios sites das empresas, então são empresas de capital aberto, elas têm obrigações de publicar balanço, então os concorrentes acabam olhando os números dos seus concorrentes para ver como que está o mercado, como que está a saúde financeira, desse concorrente ou daquele segmento.
Órgãos governamentais, então o governo principalmente, o fisco, ele quer saber se o contribuinte está pagando todos os impostos, como que estão ali a questão das declarações, obrigações acessórias perante contribuinte e fisco, e muitas vezes até o próprio empregado. Né? Se o empregado ele quer, então, muitas vezes, ver qual que é a perspectiva que ele tem de crescimento profissional, se a empresa está em expansão, crescimentos e tudo mais, alguns números podem ser identificados na própria demonstração contábil. Né? Então, essas informações são públicas. Qualquer um pode ter acesso a esses números e, com base a esses números, ele vai fazer as suas análises. Então, o importante aqui para nós é desmistificar, talvez hoje, a dificuldade das pessoas em interpretar e analisar um balanço patrimonial. E é isso que a gente vai estar trabalhando hoje nesse curso. Então, basicamente, né, o balanço patrimonial, ele tem essa seguinte estrutura. Aqui embaixo eu coloquei essa figurazinha exatamente da balança, né, do sinônimo de um pêndulo, né? Mais antigamente, a gente tinha exatamente essa figura da balança. Ela era um pêndulo onde, para cada lado, eu me posicionava balançando a balança, colocava uma mercadoria e colocava um peso do outro lado, tentando equilibrar essa balança para avaliar quanto, né, eu tinha de peso, qual que era o valor daquela mercadoria. Né? E era assim que muitas vezes o comércio trabalhava em função, usando essa questão da balança. Né? Então, essa figura, né, da balança, ela é representada exatamente nesse nome da demonstração contábil chamado balanço patrimonial. Né? Então, eu quero saber qual que é o patrimônio que a empresa tem, né? E dentro dessa balança, ou ela vai pesar para um lado, o ativo, ou do outro lado, que vai ser o passivo. Ela nunca vai estar igual, né? Sempre eu vou ter um ativo maior que o passivo ou passivo maior que o ativo. Então, se eu tenho mais ativos, né? Então, o lado do ativo é o lado bom da empresa. Então, é o que ele fala aqui, ó, bens, direitos da propriedade mensurados monetariamente. Então, o lado do ativo é tudo que a empresa tem. Bens, direitos para receber, valores para receber. Do lado do passivo, em contrapartida, é tudo que ela deve. Obrigações para com terceiros. Terceiros de curto e de longo prazo. Então, eu tenho dívida com fornecedores, eu tenho dívida com empréstimos, eu tenho dívida, pagamento de salários. Tudo isso aqui vai ser um passivo, né? E, por final, o patrimônio líquido, então, é o que eu tenho de recursos que os sócios investiram, eles aplicaram nesse negócio. Então, é o nosso famoso capital social. Né? O capital social ele vai estar representado aqui dentro desse grupo do patrimônio líquido. Alguns conceitos importantes, então, para a gente definir aqui. Né? Ativo é toda a aplicação de recursos e o passivo é de onde vêm os recursos. Então, por exemplo, se eu tenho um recurso que veio do banco, então ele é um recurso via capital de terceiros. Se é um capital investido pelo sócio, então é um recurso próprio. Né? Então, a diferença aqui no lado do passivo é passivo, recursos de terceiros, patrimônio líquido, recursos próprios. Uma vez que esse recurso entrou na empresa, eu vou aplicar esses recursos. A aplicação dos recursos, ela é identificada no lado do ativo. Né? Então, se você olhar um balanço patrimonial, né, ele vai ter essa exata configuração. Total do ativo sempre vai ser igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido. Lembrando que esse patrimônio líquido era a diferença lá da balança. Ou o ativo pesou mais para o lado, né, o patrimônio pesou mais para o lado do ativo ou para o lado do passivo. Então, isso ele está falando que esse patrimônio ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. A mesma coisa a gente fazer uma analogia aqui, Rogério Kita, pessoa física. Eu quero saber qual que é o meu patrimônio.
Então, eu vou ter que pegar tudo que eu tenho de bens, tudo que eu tenho lá de valores, né, disponíveis, conta bancária, imóveis, veículos, bens, mas eu tenho que diminuir tudo que eu tenho de passivo. A soma desses bens menos esse passivo vai ser o patrimônio. E aí esse patrimônio, obviamente, ele vai ser ou positivo ou negativo, tá? Eu sei que esses conceitos são bem complicados, mas assim, é bem importante para a gente frisar o conceito da diferença desse grupo do ativo do grupo do passivo, né? São grupos distintos que tem que ficar, né? É claro isso quando a gente olha um balanço, o que vai ao lado bom da empresa e o que é o lado ruim. Ativo é o lado bom, passivo é o lado ruim da empresa. Tá? E aí, quando eu coloco no balanço, sim, a soma do total do ativo e a soma do total do passivo, sempre eles vão ser iguais. Tá? Mais um pouquinho dessa estrutura do balanço. Além de eu classificar, então, ativo e passivo, ele vai colocar subgrupos. Então, no lado do ativo, ele coloca lá ativo circulante e ativo não circulante. A característica é a mesma. Estamos falando lá de bens e direitos. O que diferencia aqui um circulante do não circulante é a questão do giro, né? É a questão do prazo. Então, a gente está falando ali, um ativo circulante são bens e direitos de constante circulação, de constante giro, né? Então, por exemplo, uma conta lá bancária, um estoque, né? Uma carteira de clientes, o fluxo de entrada e saída de recebimentos e pagamentos nessa conta vai ser constante, por isso que ele fala capital de giro constante. E o não circulante são valores que, né, não vão ter um giro tão rápido. Por isso que ele fala de um prazo após um ano. Né? Então, bens e direitos que se transformarão em dinheiro após um ano. Ou, principalmente, né, bens e direitos que não se destinam à venda. Então, imagina, por exemplo, eu tenho um imóvel. O imóvel da empresa não é objeto operacional da empresa. A empresa foi fundada, sei lá, para, né, fabricar e comercializar camisas. Então, a atividade operacional dela é de fabricar e comercializar vestuário. O imóvel é um imobilizado, então é um ativo não circulante. Ele não está lá como objeto principal de venda desse imóvel para a empresa. Né? Por isso que ele está lá como uma atividade não operacional. Então, nesse caso, bens operacionais, eles são considerados estoques. Se forem bens não operacionais, que não são atividade fim da empresa, então ele vai ser classificado como não circulante. Tudo isso do lado do ativo, estamos falando de bens e direitos. E do lado do passivo, quando a gente vai falar então da parte ruim, lembram? Aquela parte então das obrigações. Tudo que a empresa tem de dívida. Se a empresa tem dívidas então de curto prazo, ou seja, serão liquidadas em menos de um ano, então a gente está falando que esse passivo é um passivo circulante. E se a dívida for de mais de um ano, ela vai ser um passivo não circulante. O conceito é o mesmo, né? Ativo circulante, passivo circulante. Ativo circulante, passivo não circulante, né? Os subgrupos, circulante e não circulante. Do lado do ativo, bens e direitos. Do lado do passivo, obrigações, dívidas. Então, se eu tenho bens e direitos de curto prazo, ativo circulante. Se eu tenho bens e direitos de longo prazo, ativo não circulante. Se eu tenho dívidas de curto prazo, passivo circulante. E se eu tenho uma dívida de longo prazo, passivo não circulante. O patrimônio, de novo aqui, né, recursos aplicados pelos sócios na empresa,
Tá? Então, para ele fechar ali a estrutura do balanço patrimonial, ele vai ter lá o patrimônio líquido. Tá? E aí, mas para a gente só tentar ilustrar, né, através de nomenclaturas de contas ou de algumas expressões aí de contas contábeis, onde elas estão classificadas aí para vocês, né? Então a gente abriu aqui ativo, ativo circulante, ativo não circulante. Dentro desse ativo circulante, por exemplo, o que eu posso ter aqui? Disponível, são recursos então financeiros, conta de caixa, conta de banco, duplicatas a receber. Importante fazer a provisão de créditos de liquidação duvidosa, né? O que é isso? Eventual calote, risco financeiro que eu tenha de não receber algum pagamento. Então, eu fiz lá uma venda em carteira de clientes, duplicatas a receber. Essas vendas são todas a prazo. Mas quem me garante que esse cliente vai me pagar? Qual que é o meu grau de inadimplência? Então, eu quero trabalhar aqui uma provisão de crédito ou liquidação duvidosa para esses eventuais inadimplentes. É importante eu reconhecer isso. Estoque, né? Então, o que eu tenho de mercadorias aqui para vender e tudo mais? É um ativo circulante. Ativo não circulante. Eu, sei lá, vendi um valor a prazo e vou receber há mais de um ano. Vendi em 36 meses. Né? Então, o que for aqui de longo prazo, após 12 meses, eu preciso classificar num grupo chamado ativo não circulante. E dentro desse ativo não circulante, eu tenho o nosso famoso ativo permanente ou ativo imobilizado. Né? Então, tudo que eventualmente a empresa tiver aqui de bens, imóvel, máquinas, veículos, computadores, tudo isso vai ser classificado aqui dentro, num grupo chamado ativo permanente, dentro desse ativo não circulante. Tá? E lembrando também que esses bens do ativo permanente, eles sofrem depreciação acumulada. Então, conforme eu vou utilizando esses bens, ele sofre uma desvalorização contábil, ele tem uma desvalorização financeira. Então, eu vou reconhecer e vou calcular o valor dessa depreciação mensalmente, e ao longo aí de X anos, de X tempo, esse valor vai ter lá um abatimento, seja do seu valor inicial de aquisição, restando somente um valor residual, uma estimativa de futura, de que quando eu vender esse bem, esse ativo, eu tenha lá um valor residual de expectativa de venda sobre esse ativo. Então, por isso que a gente faz a questão da depreciação, justamente para registrar contabilmente que eu tenho um ativo, mas que esse ativo ele tem uma desvalorização. E aí, conforme ele tem essa desvalorização, a gente vai contabilizar, então, o que a gente chama aqui de depreciação acumulada. Ok? Aí, seguindo, então, depois do lado do passivo, nós temos ali, então, um grupo chamado passivo circulante, né? Então, lembra que a gente falou das obrigações que as empresas têm? Então, ela tem aí diversos pagamentos a realizar. Então, eu posso classificar isso aí em diversas contas, né? Então, contas a pagar, fornecedores, né? Então, quais são os fornecedores que eu tenho? Impostos, né? Então, eu posso abrir aqui nomenclaturas por impostos. Vai ter folha de pagamento, então se tiver o pagamento para o salário dos funcionários, encargos sociais, INSS, fundos de garantia, quero fazer provisão de imposto de renda, fazer provisão de férias, 13º, tudo isso aqui deve ser reconhecido dentro do passivo circulante. Obrigações também de longo prazo, né? Então, a gente pode ter aqui situações que a empresa foi lá e contraiu financiamento ou um empréstimo bancário. Essa dívida vai ser superior a um ano, então esse valor vai ser contabilizado aqui dentro do passivo não circulante. E patrimônio líquido, né? As duas principais contas, capital social é o valor do investimento do sócio na empresa,
e espera-se que conforme essa empresa foi aberta, foi realizando as suas atividades, ela comece a gerir lucros. Então, conforme ela tenha lucros anualmente, esses lucros vão ficar aqui como lucros acumulados no grupo chamado de patrimônio líquido, tá? É verdade que pode ser tanto lucro quanto prejuízo, né? Então, se a empresa ofereceu resultados positivos, vai ter lucros acumulados. Se ela teve prejuízos, esse prejuízo vai ser descontado, vai ser diminuído aí da somatória dos lucros acumulados e assim vice-versa, tá? Então, falamos do balanço patrimonial. A outra demonstração financeira, acho que é mais comum aí para vocês, né? Talvez não pela nomenclatura, mas que com certeza vocês conseguem visualizar isso muito mais fácil, né, em mente. Então, o que ela apresenta aqui, a demonstração de resultado? Mostra se a empresa é lucrativa ou não durante um determinado período. Então, eu posso fazer essa DRE, né, essa demonstração de resultado, mensalmente, trimestralmente, anualmente, vai depender aí da disponibilidade da empresa em fazer a DRE. Tá? DRE é a nomenclatura, as siglas da demonstração de resultado do exercício. O formato do demonstrativo, então, reflete a noção de receitas menos despesas, né? Então, por isso que eu falei que isso talvez para vocês é muito mais fácil ter uma similaridade em relação a essa demonstração financeira. Porque ele pega todas as receitas e diminui as despesas, né? Então, como que a gente faz isso, né? Receita é tudo aquilo que eu tenho de faturamento, né? Pode ser venda de mercadorias ou de serviços prestados. Despesas é todo recurso gasto para gerar receita. Então, por exemplo, né, não é que eu quero gastar com um aluguel, não é que eu quero gastar com uma folha de pagamento, com um salário de um funcionário ou com um pagamento de conta de água, luz, telefone, né? Mas eu preciso desses recursos de despesas, né, de salários, ter um imóvel, um aluguel, ter uma conta de telefone, porque eu preciso, então, através desses gastos, essas despesas, eu pretendo gerar receita, né? Então, não é porque a gente gasta porque a gente gosta, porque a gente tem vontade, né? E a gente precisa gerar receita. A empresa, para ser rentável, ela precisa gerar lucro. E para gerar lucro, ela naturalmente vai ter que contrair, né, gerar alguns gastos que serão essas despesas necessárias para a realização das atividades da empresa. A diferença desse resultado, então, né? Receita menos a despesa, então a gente vai chegar num resultado que é o que a gente chama de lucro ou prejuízo, né? Então, se a receita for maior que a despesa, eu tenho lucro. Se for o contrário, a despesa maior que a receita, né? Gastei mais do que eu recebi, então eu tive um prejuízo, né? Acho que isso para vocês é bem tranquilo, esse conceito. Se vocês olharem, né, uma estrutura, uma DRE lá, fisicamente, tudo mais, aí talvez vocês falem, pô, que não é tão simples assim, né? Talvez se você olhar só a última linha, você vai entender o que eu estou falando de lucro ou prejuízo. Mas para chegar nessa última linha, a gente tem um passo a passo aqui, né? Então ele começa lá, de cima para baixo, né? Então pegando todas as receitas, tudo que a empresa gerou de receita bruta, eventualmente se teve lá alguma devolução, algum desconto, desconta, né, tira todos os impostos incidentes sobre esse faturamento, a gente vai chegar num conceito ali, numa linha chamada de receita líquida, né? Ou seja, é a receita menos os impostos e menos, eventualmente, qualquer desconto ou devolução que eu tive na operação de faturamento. Sobre essa receita líquida, então, eu vou deduzir tudo que eu tiver de custos de produtos vendidos ou de serviços prestados, tá? Então, diminui essa linha de custo, eu vou ter uma outra linha lá de resultado chamado lucro bruto. Esse conceito para nós é importante. Revela se a firma está oferecendo lucro
sem considerar outras despesas da companhia. Depois, quando a gente for trabalhar aqui um indicador de análise da empresa, a gente vai voltar nesse conceito aqui do lucro. Porque não adianta só eu olhar o lucro bruto, né? Sobre o lucro bruto, naturalmente, eu ainda vou ter mais despesas. Então, primeiro eu quero olhar qual que é esse lucro bruto e depois, diluindo as outras despesas, quanto que me sobra desse lucro, né? Então, por exemplo, aqui, né, despesas com vendas, ele pode ter lá uma estrutura de vendedores, então ele paga comissão, ele faz propaganda, publicidade, tem despesas administrativas, para então chegar no resultado do lucro operacional. Essa linha, então, mostra qual que é o lucro efetivo da empresa, né? Então, pagando lá os impostos, pagando os custos, pagando as outras despesas operacionais, administrativas, quanto que sobra de resultado para a empresa. Mas ainda depois desse lucro operacional, eu tenho mais uma outra linha lá que pode ter ou receitas ou despesas financeiras, então eu vou somar ou vou diminuir essa operação financeira. Posso ter também lá receita ou despesas não operacionais, que isso também eu preciso trazer para o meu resultado da empresa. Então, isso pode ter aumentado, gerado uma receita ou também corrido com alguma despesa, algum pagamento que não foi de natureza operacional, para efetivamente chegar aqui numa linha, né? E aí isso para as empresas que são apuradas pelo lucro real, elas precisam chegar numa base de cálculo do imposto de renda e sobre esse lucro é que elas recolhem o IR e a contribuição social, né? Imposto de renda e contribuição social. Então, a gente coloca essa estrutura mais para separar que daquele lucro operacional com outras receitas ou despesas financeiras e não operacionais, ele vai chegar numa base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, então, para as empresas do lucro real, ele tem que deduzir ainda o que a gente paga de imposto, de renda e contribuição social. Para aí a gente vai chegar no lucro líquido. Se a sua empresa é uma empresa do lucro presumido ou uma empresa do Simples Nacional, todos esses impostos já foram considerados lá em cima no imposto sobre faturamento, tá? Então, aqui no caso, o que seria lá, talvez na linha aqui do lucro operacional, só trazendo essas informações de receitas ou despesas financeiras, ou também receitas e despesas não operacionais, você já vai estar direto na linha do lucro líquido, tá? É mais só para a gente categorizar aí qualquer tipo de tributação, o que estiver destacando a provisão do imposto de renda ou da contribuição social, tá? E aí, exatamente aquele conceito que a gente falou, que talvez isso seja mais fácil para o empresário entender, né? Que é analisar se a empresa está dando lucro ou se está dando prejuízo, porque ele faz a conta lá de tudo que ele recebeu e tudo que ele pagou. Então, essa continha aí de receitas menos despesas, naturalmente seria esse lucro líquido aqui que a gente está falando ao final da demonstração de resultado do exercício, tá? A nossa DRE. Então, se você olhar pelo menos essa linha aqui, lucro líquido ou prejuízo, né, do exercício num determinado período, você consegue já ter uma grande noção do resultado que a sua empresa está oferindo. E aí tomar algumas decisões em cima desse resultado. Ok? E aí, talvez as principais perguntas, né, que surgiram muito nessa questão aí, pô, Rogério, né, então eu quero fazer um planejamento financeiro, eu quero então começar a olhar mais com propriedade os números da minha empresa, os balanços, a demonstração de resultado. E aí você tinha sempre aquela dificuldade, né, talvez com nomenclaturas, com classificação de grupos de contas, ativo, passivo, o que é tudo isso, né? Como que eles se classificam dentro de um balanço patrimonial e tudo mais. Ali foi mais uma introdução em relação a toda a parte nossa de conceitos contábeis, né? Sem essa introdução, é difícil mesmo qualquer pessoa leiga num assunto de contabilidade conseguir dominar alguns aspectos de análise, né?
E aí talvez vai ser um pouquinho do esforço de vocês agora de se dedicar um pouquinho mais em estudar talvez esses conceitos ou, né, a entender essa classificação aí principalmente do ativo e do passivo para a gente conseguir fazer essas análises dos demonstrativos financeiros, né? Aqui eu listei alguns casos. Por que fazer essas análises? Por que é importante você olhar o teu balanço e começar a fazer algumas análises, algumas interpretações? Então, o objetivo hoje do curso é exatamente isso, fazer essas análises das demonstrações financeiras. Através dessas análises, então, você vai conseguir interpretar a situação econômica e financeira de uma empresa. Olhando lá o seu ativo e o seu passivo, você consegue olhar, pô, minha empresa está dando lucro. Ó, a capacidade financeira que eu tenho de liquidar todo o meu passivo é de X%. Eu consigo, só de olhar o balanço, saber como que está a minha situação financeira. E situação financeira que eu estou falando aqui, não é simplesmente falar assim, pega o extrato bancário, então pega lá, por exemplo, no balanço, qual que é a linha caixa e bancos. Não é isso. Se fosse só olhar saldo financeiro, é uma coisa. Saldo financeiro é o que talvez vocês estão imaginando. Eu olho lá o saldo bancário da minha conta na empresa. Aqui a gente está falando situação financeira. Qual que é a capacidade financeira de liquidar todo o seu passivo? Se hoje eu tivesse que pagar todos os meus passivos, né? Fornecedores, salários, impostos, dívidas de curto e longo prazo, eu teria condições? É essa análise que a gente está falando aqui. Identificar pontos fortes, pontos fracos da empresa, né? Então, pelo próprio balanço, o que chama mais atenção, o que são aspectos positivos, o que é o ponto forte, por exemplo, da empresa, né? Esse ponto forte, né, é um ativo, por exemplo, circulante ou não circulante? Se for um não circulante, é de se questionar se esse ponto forte ele é tão forte assim. Porque imagina que se hoje a empresa fica insolúvel, ela precisa entrar e decretar falência. Eu tenho um imóvel, então. Eu quero vender, me desfazer do imóvel. Eu quero vender o imóvel e com esse imóvel talvez eu tenha, né, fluxo de caixa para liquidar alguns passivos. Qual que é a liquidez para vender esse imóvel? Qual que é o prazo que eu tenho para vender um imóvel? Né? Então, assim, vamos identificar os pontos fortes e pontos fracos dessa empresa. Medir a capacidade de uma empresa, em gerar lucro. Ok, eu identifiquei então lá na DRE que a empresa dá lucro, mas qual que é essa capacidade? Por que a empresa está tendo lucro? Vamos então olhar com mais frieza esses valores, esses resultados. O que foi aspectos positivos que geraram mais resultado para a empresa? Identificar a eficiência da empresa em gerenciar seus ativos, né? Isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então a gente fala lá, giro de ativo, né? Quantos dias a empresa tem lá, por exemplo, em média, para renovar o estoque? Em quantos dias ela demora para receber dos seus clientes ou para pagar os seus fornecedores? Isso tudo é importante. A gente está falando de fluxo de caixa, né? Então eu quero gerenciar ciclos operacionais da empresa para medir essa capacidade operacional que ela tem, né? Então, para a gente conseguir esses números ou essas informações, eu vou ter que voltar lá no balanço. Então, alguns pontos que eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Indicadores. Tem vários mecanismos de se fazer a análise da empresa, né? De medir ali desempenho, indicadores de resultados, né? de atividades da empresa. Né? O que a gente vai trabalhar aqui são 3 conceitos: liquidez, endividamento e margem de lucro. Que tipo de análise a gente pode estar fazendo aqui? Comparar resultados de anos anteriores. Então, por exemplo, pega o balanço aí de 2018 e o balanço de 2019. Analisar cenários de mercado, né? A gente está aqui num cenário constantemente surreal.
né? Então, assim, será que eu tenho condições de fazer uma análise cenário atual versus 2019? Pega quais são as condições que a gente está enfrentando hoje, né? Então, olhar o cenário, o mercado, né? Dependendo, fazer orçamento. Tem empresas que não trabalham com orçamento. Então, trabalha com orçamento para fazer projeção para o próximo ano, para você fazer tomada de decisão, né? Quanto que eu posso gastar, quanto que eu quero crescer. Alguns tipos, então, de análises, tá? Liquidez. A empresa tem dinheiro suficiente para pagar as suas contas, as suas obrigações? Atividade. A empresa é eficiente no gerenciamento dos seus ativos? Como é que eu controlo essa atividade operacional aqui? Endividamento, né? Como que eu tenho aqui condições de pagar as dívidas, né? O problema aqui não é ter dívida. O problema é não pagar as dívidas, né? Então, eu posso contrair dívidas desde que esteja sob meu controle, desde que eu consiga gerir esse passivo, e aí pode ser um passivo de curto prazo e de longo prazo, mas desde que eu não morra enforcado com essa dívida, né? Se eu conseguir controlar as dívidas, conseguir controlar os prazos, os vencimentos dela, não tem problema nenhum de a gente ter dívida. Lucratividade. E o quanto que a empresa é lucrativa, né? Quantas vezes eu escuto de alguns empresários: poxa, Rogério, eu trabalhei o mês inteiro, trabalhei, no final do mês eu fui lá, eu fui ver o saldo da conta e o saldo da conta estava praticamente zero, né? Por que que a empresa não tem lucro? Então, tentar identificar esses cenários. Para buscar, então, esses tipos de cenários, a gente vai trabalhar com alguns conceitos. Desses conceitos, liquidez, né? Eu vou pegar dados publicados no próprio balanço e fazer o cálculo, seja, né, de uma fórmula simples, para extrair um conceito de liquidez. Mostrar a capacidade da empresa para pagar seus compromissos de curto prazo. Então, eu peguei aqui, por exemplo, liquidez corrente. A liquidez corrente, ele pega o total do ativo dividido pelo total do passivo circulante. Então, esse material eu preciso disponibilizar para vocês, tá? Vocês vão estar com esse material. Então, só para fazer o cálculo direto aqui, né? Eu peguei o balanço, 20.316 dividido por 19.945, ele deu 1,13. O que isso significa? A empresa ela tem liquidez de 113% do seu passivo. Por que eu sei disso? Né? Porque o ativo é maior do que o passivo. Né? 20 é maior que 17. Então, com todo o meu ativo circulante, eu consigo pagar todo o meu passivo. Então, esse cenário aqui está extremamente favorável para a empresa. Se a empresa tivesse que liquidar todo o seu passivo circulante hoje, né, as dívidas de curto prazo, ela tinha capacidade financeira. Tá? Mas aqui a gente está falando todo o ativo circulante versus passivo circulante. Dentro desse ativo circulante, eu tenho uma conta lá chamada estoque. Se eu tenho estoque e o estoque até eu vender, até eu receber, se por exemplo é uma venda lá para 30, 60 dias, eu não posso considerar isso como um ativo circulante. Eu não tenho ainda fluxo de caixa tão rápido para liquidar as dívidas. Então, é importante sim a liquidez corrente, só que eu também vou olhar a liquidez seca. A liquidez seca é o mesmo conceito, ele vai pegar o ativo circulante, só que ele vai descontar o valor do estoque. Então, diminuindo aqui o ativo circulante menos o estoque, a gente vai chegar nesse valor, ou seja, 57%. Se eu tivesse que liquidar hoje, né, com o meu ativo circulante menos o estoque, eu consigo pagar 57% do meu passivo. Tá? Então, assim, não consigo pagar tudo, mas eu tenho um cenário financeiro do que eu consigo liquidar e quais seriam as minhas prioridades.
né? Então, é o conceito que eu tinha falado lá em relação ao estoque, né? É importante a gente desconsiderar o estoque, prevendo principalmente que ele não vai ter um giro tão rápido de recebimento, de entrada de recursos financeiros no caixa da empresa. Índices de atividade. Mostra a velocidade com que determinados itens do balanço se renovam durante um exercício. Tá? Então, aqui no caso é um balanço anual. Tá? Fiz aqui um cálculo de giro do estoque. Eu quero saber quantas vezes esse estoque se renovou durante um determinado período. Então, eu peguei lá a linha do CMV dentro do ano, fiz a diferença aqui dos estoques ano 1 e ano 2. Né? Esse estoque ele se renovou 12 vezes. O que isso traz de informação importante para nós? Se eu pegar, né, então que num ano, né, eu tenho 365 dias e esse estoque se renovou praticamente 12 vezes, a média de renovação de estoque, seja em produção, vender toda a produção, zerar o meu estoque e produzir e colocar um produto novo de volta lá no estoque, esse giro então do estoque, né, esse prazo médio de estoque, ele se renova a cada 30 dias. Isso aqui para nós é importantíssimo. Empresas comerciais e industriais têm que ter esse índice, porque a gente está falando aqui com qual periodicidade esse estoque ele está girando. Se o estoque está parado lá há muito tempo, é dinheiro parado. Estoque parado, não está girando, não está entrando recurso financeiro para dentro da empresa. Então, quanto mais rápido eu conseguir girar esse estoque, né, renovar essa mercadoria dentro do estoque, é melhor. Então, eu tenho que ter um número, pelo menos, para saber em quantos dias eu tenho uma rotatividade operacional dentro da empresa. Né? Então, o primeiro ponto aqui para a gente olhar é o estoque. Um segundo ponto é a questão de recebimento. Né? Então, muitas vezes a empresa fala assim, eu vendo e eu recebo daqui a 30, a condição de pagamento é para receber tudo daqui a 30 dias. Será que você está recebendo em 30 dias? Né? Ou, a condição é tudo pagamento no ato, mas será que está acontecendo o pagamento à vista? A gente consegue pegar os saldos do balanço. Qual que foi o faturamento daquele período? Faz ali a média de saldos, né, de clientes de um ano para o outro. Esse giro aqui ficou em torno de quase 24 vezes. Pegando lá a média de dias dividido então pelo 23,9, esse giro do recebimento, né, prazo médio de recebimento da empresa, ela demora para receber um faturamento de 15 em 15 dias. Tá bom? Tá ruim? Cada empresa vai ter o seu. Tá? Mas eu preciso ter um número. Senão a gente vai trabalhar muito aqui no achismo. Né? Eu faturei lá para 20 dias, para 60 dias. Recebi dentro desse prazo? Né? É uma forma de a gente avaliar aqui prazo médio de recebimento. Da mesma forma, a gente consegue trabalhar isso com pagamentos. Né? Então, eu fiz lá as compras, fornecedores, renovou 19 vezes e, fazendo ali a continha, eu pago a cada 19 dias. Né? Nesse cenário aqui, ele é muito bom, porque eu recebo em 15 para pagar em 19. Né? Agora, se fosse o contrário, por isso que muitas vezes a gente está lá sempre com a conta garantida, né? Limite utilizando, porque você paga primeiro para receber. Né? Então, esse fluxo de caixa aqui é importante para as empresas. Falando de fluxo de caixa, como que está a questão do endividamento? Né? Então, um outro índice é a questão do endividamento. Eu quero, então, analisar qual que é o grau de endividamento que essa empresa tem. Mostra a posição do capital próprio em relação ao capital de terceiros. Capital próprio é o capital dos sócios, capital de terceiros, tudo para quem eu devo.
né? Então, se a gente fizer aqui a proporção capital de terceiros dividido pelo total do passivo, ele está falando que a empresa tem 44% do seu passivo está representado por terceiros. Então, o grau de endividamento dela é de 44%. Né? Esse outro índice, capital de terceiros sobre capital próprio. Então, eu quero pegar ali tudo que eu tenho de capital de terceiros e dividir agora em relação ao capital próprio. Né? Se eu pegar, né, se eu falar assim, eu tenho recursos, né, de capital próprio suficiente para pagar o meu empréstimo, né, eu tenho 79%. Né? Então, o meu endividamento representa 79% em relação ao meu patrimônio. Tá? Mas, assim, eu tenho uma dívida, eu preciso trabalhar em como eu vou liquidar ou, né, colocar esse pagamento, esse fluxo de parcelas, né, do endividamento dentro do meu fluxo de caixa. E índices de rentabilidade, né? Eu quero ver se a minha empresa é lucrativa, eu quero ver se a minha empresa tem rentabilidade. Então, aqui, né, então todos aqueles outros índices, a gente estava trabalhando mais do lado do balanço patrimonial. Esses 3 índices que a gente está falando seria dentro da DRE. Né? Então, ele pega lá margem bruta, margem operacional e margem líquida. Né? Então, de novo, ó, aquele conceito, lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. Quantos porcentos me representa esse lucro? Então, se eu pegar lá a margem bruta, me representa 21%. Essa margem bruta, ó, lucro bruto, o que estava aqui nesse lucro bruto? Né? Faturamento líquido, receita líquida, menos os custos. Dessa linha de custos, então 21%. Se eu for pegar da linha de custos e agora descontar todas as minhas outras despesas operacionais, 7%. E de 7% para o lucro líquido, então, eventualmente, ainda se eu paguei despesas financeiras, se eu tinha lá outras despesas não operacionais, 4%. Tá? Esses números a gente vai fazer tudo junto aqui com vocês, tá? Aqui mais na gravação eu tô explicando mais o conceito, mas toda a parte operacional, a parte didática, vamos falar assim, a gente vai estar fazendo isso junto com vocês. E aí, conforme eu sei que estão surgindo várias dúvidas, a gente vai estar esclarecendo isso aí junto, tá bom? E aí, né, eu acho que assim, você fazendo toda essa análise, já tem aqui vários conceitos importantes para fazer um embasamento aí de decisões no seu dia a dia, tá? Isso aqui já que eu vou falar agora é um conceito um pouquinho mais avançado, mas que se você conseguiu, né, elaborar ali alguns outros indicadores, você também consegue avançar um pouquinho mais nesse conceito aqui de fator de insolvência. Tá? O que é esse fator de insolvência? Kanitz é um famoso estudioso ali da FEA USP e ele desenvolveu um indicador tentando buscar ali uma melhor previsibilidade de falência de algumas empresas. Né? Então ele fez vários estudos ali de algumas empresas que acabaram infelizmente chegando à insolvência e ele foi descobrir, né, pesquisar por que essas empresas, mesmo apresentando balanços e fazendo algumas análises, elas, né, depois de alguns anos, acabaram chegando nesse cenário negativo. Né? E aí, através dessa pesquisa, ele aponta 5 indicadores. Né? Então, retorno sobre o patrimônio líquido. Esse número é facilmente, você pode pegar ali direto pelo saldo da DRE e o PL no balanço. Liquidez geral seria o mesmo conceito das duas outras contas de liquidez, só que aqui ele está incluindo o não circulante, né? Então, bens e direitos de curto e longo prazo e passivo também, incluindo longo prazo. Liquidez seca, liquidez corrente
e capital próprio, capital terceiro sobre capital próprio, a gente calculou. Então, teria que, na verdade, dessas 5 indicadores, somente fazer o cálculo do retorno sobre o patrimônio líquido e da liquidez geral. Fazendo esses cálculos, você teria então aqui 0,11, 0,53, 0,57, 1,13 e 0,79. Pela forma, pela pesquisa dele, então você tem que pegar, né, o resultado do indicador, multiplica por essa coluna, por esse multiplicador, você vai chegar em um número aqui, né? Então, 0,01, 0,88 e assim vai, né? Com base, então, nesses 5 indicadores, a gente faz a seguinte soma. O item 1, 2 e 3 a gente soma, e o item 4 e o item 5 eu diminuo. Então, fazendo aqui, né, 0,01 mais 0,88 mais 2,03 menos 1,20 menos 0,26. A soma disso aqui deu 1,45. 1,45 dentro da escala, então ele mostra o quê? Se a empresa tiver, então, de 1 a 7, ela está solvente, ela está boa. Se ela tiver de 0 a menos 2, então ela está numa fase aí meio penumbra, né? Ficar atento. E ela, se tiver de menos 3 para cima, ela já está num grau de insolvência aí muito forte, e aí a tendência realmente é da falência dela, se realmente não for tomada nenhuma ação drástica de gestão empresarial, tá? No nosso caso aqui, no nosso exemplo, então a empresa está aqui nessa fase de 1,45, ela está aqui, né? Está dentro da fase solvência, ela está ainda bastante positiva, tá? Eu acho que assim, não é exatamente um indicador aí que a gente fala, né, com todo o perfil de análise, mas ele dá um cenário, né? Eu acho que vale a pena as empresas também fazerem esse tipo de análise, mas no sentido de identificar em qual fase, né, que eventualmente ela pode estar se encontrando, né? Principalmente se for numa fase de penumbra ou de insolvência, ações drásticas, emergenciais que devem ser tomadas para recuperação aí já dessa empresa. E aí, né, uma abordagem talvez mais superficial seria a questão da análise de fluxo de caixa. Então, eu acho que assim, né, no começo lá do nosso curso, eu falei que a gente teria 2 objetivos principais aqui para a gente trabalhar como análise. A análise das demonstrações financeiras e a análise do fluxo de caixa. A análise do balanço não tem jeito. Tem que ter o balanço pronto, tem que ter o balanço fechado e com base na interpretação lá das contas, dos grupos, né, ativos e passivos, dá para fazer toda aquela, né, as contas, análises, dá ali, tem bastante informação relevante para você empresário, empreendedor, fazer a análise do seu negócio. Se você simplesmente fala assim, putz, Rogério, é muito complexo ainda, né? Eu gostei do artigo, eu tenho interesse de fazer um planejamento financeiro, mas eu ainda não estou ainda nessa fase de interpretação de balanço, de análise contábil. Então, no caso, essa análise de fluxo de caixa é o que eu vou sugerir para vocês, tá? Só que aí a gente tem que fazer algumas ponderações, tá? A análise de fluxo de caixa, em primeiro lugar, ela, com certeza, é uma abordagem mais simplificada e tem o objetivo de enxergar somente movimentação financeira. Baseia-se no regime de caixa, diferente da visão contábil de regime de competência. Qual que é essa diferença, né? Quando a gente faz a contabilidade, todos os registros contábeis, eles seguem o regime de competência, ou seja, contabiliza a receita e despesa no mês que ocorre. Quando a gente está falando aqui fluxo de caixa, ele está trabalhando com movimento bancário, movimentação financeira. Então, foi entrada e saída de recursos na conta bancária. Então, por exemplo, se eu pegar lá o extrato bancário do mês de março,
eu vou ter lá vários recebimentos e vários pagamentos. Os recebimentos não significam que foram faturamentos decorrentes do mês de abril. Eu posso estar recebendo no mês de abril um faturamento que aconteceu lá em fevereiro. Só que a venda foi com prazo para 60 dias, por isso que eu recebi em abril. Essa é a diferença entre regime de caixa e regime de competência. Serve para a visão gerencial do caixa da empresa e do resultado mês a mês. Eu acho que assim, se você tem essa dificuldade de interpretar balanço, do que não fazer nenhuma análise, então faça análise do fluxo de caixa, né? Pegue então a situação do caixa da empresa e faz essa análise mês a mês. A questão do balanço também, né? Muitas vezes as empresas fecham balanço uma vez por ano. Então você pode fazer aquela análise do balanço no final do ano, quando receber o balanço, que seja, faz essa análise, mas não deixe também de fazer a análise do fluxo de caixa, porque enquanto você não tiver o balanço, você também não pode ficar sem qualquer tipo de resultado, qualquer tipo de relatório ou de gerenciamento, né? Então, assim, faça a análise dos balanços, mas também faça a análise de caixa, tá? Mas o resultado do balanço, o resultado da DRE, não vai ser o mesmo do resultado do caixa, por diversos fatores aqui que a gente, né, poderia ficar listando, mas assim, são aspectos contábeis, são conceitos diferentes, né, principalmente por causa do regime de caixa. Mas, ao invés de você ficar cego, sem qualquer tipo de relatório de gestão, então a gente está sugerindo aqui para vocês a análise do fluxo de caixa, né? É pegar lá os números, né, a conta bancária da empresa e tentar fazer algum objeto de análise. Por exemplo, tá? Então aqui eu peguei numa planilha simples, não precisa ter um sistema, nada grandioso, tá? Numa planilha, fiz aqui uma movimentação, simulei aqui uma situação financeira de 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Coloquei todo o faturamento, coloquei aqui por grupos de contas, despesas, você poderia listar aqui, tanto faz, né, as contas. E eu cheguei então, por exemplo, no mês de janeiro, ó, a soma de receitas menos todas as despesas, eu fiquei num caixa negativo em 17 mil. Ou seja, meu resultado foi negativo no mês de janeiro. No mês de fevereiro, já tive um cenário inverso, né? Então, ele tinha ali um saldo negativo de 17, mas no final do mês ele teve 66 mil. E aí, no mês de março, também, né? 188 versus 172 mil. Tá? Então, trouxe aqui uma simulação para vocês olharem um fluxo de caixa. Tá? Mesmo sem uma contabilidade e tudo mais, eu consigo fazer uma gestão financeira. Estou vendo aqui o resultado mês a mês. Se eu pegar, então, aqui, por exemplo, no mês, né? Ele está falando, ó, mês de janeiro, eu tive um prejuízo de 17 mil, né? Receita de 150 menos a despesa, então a diferença aqui um do outro deu esse lucro, esse prejuízo de 17 mil negativo, né? Em fevereiro, né, por outro cenário, eu tive 240 de receita versus 156 de despesa, ou seja, um lucro de 83 mil. Só que se a gente está falando do fluxo de caixa, o saldo de caixa acumula de um mês para o outro. Então, se no mês de janeiro eu estava com o caixa negativo, 17 mil, com a entrada desse lucro no mês de fevereiro, o meu caixa agora é 66 mil. Mas por que eu coloco isso aqui separado para vocês? Né? Gestão de caixa é diferente do resultado da empresa. Gestão do caixa, vocês estão falando que o nosso caixa hoje tem 66.595. Não confundam 66 mil com o lucro da empresa. O lucro no mês de fevereiro foi
83 mil. Ficou 66 porque eu tive um prejuízo no mês de janeiro. Aí sim, a soma dos dois, janeiro com fevereiro, está dando aqui o nosso caixa. Ok? Não confunda esse conceito. O que é resultado do mês e o que é saldo de caixa. Em gráfico, né? Talvez visual, isso é muito mais fácil para vocês enxergarem, tá? Então, aqui, na verdade, ele já está a soma dos 3 meses. Mas ele pega, então, por exemplo, ó, total das minhas receitas. Então, a soma lá das receitas, janeiro, fevereiro e março, eu tenho 578 mil. 91% dessas vendas do meu faturamento representa vendas. 9% representa serviços. Então, isso foi da forma como eu abri lá o faturamento da empresa. Ele gráfico também, né? O gráfico aqui, ele abre por, então, agrupamentos de despesas, né? Então, ele soma aqui 453 mil de despesas, sendo que dessas despesas, 50% é despesa com pessoal, 11% são gastos, despesas operacionais, 37% despesas administrativas, e assim vai, né? Por que talvez isso aqui é importante? Você fala, nossa, 50% de todas as minhas despesas é folha. Será que a minha folha está muito alta, está muito baixa? Despesas administrativas, despesas operacionais, o que eu estou gastando muito? Você pode talvez fazer esses gráficos aqui mensais, ficar comparando mês a mês resultado. Por que um mês deu muito mais, deu muito menos? O que aconteceu? Tem justificativas para eu ter gasto mais ou gasto menos em um determinado mês? A mesma coisa para as receitas, né? Ah, minha receita caiu, mas caiu quantos porcentos, né? Tem gente falando agora muito, nessa época aqui da Covid, meu faturamento caiu X%. Por que ele tem esses números? Porque ele faz indicadores, né? Então, se você não tiver nenhum tipo de relatório ou indicador, você não vai ter nenhum critério de embasamento para falar assim, né? Tentar argumentar alguma negociação que seja, né? Então, o Excel consegue te dar esse tipo de relatório financeiro. Basta você criar algum tipo de análise, tá? Gráficos, né? Eu talvez estou incentivando muito essa questão visual para simplesmente mostrar o quanto isso é mais fácil, né, interpretar gráfico do que ficar olhando só números, né? Relatório lá de entrada e saída de dinheiro do caixa. Então, num gráfico aqui, ele está mostrando receita bruta versus o lucro líquido, né? Então, quanto que cresceu a receita mês a mês e o resultado também, a curva desse resultado de lucro mês a mês aqui para a empresa. E aí, conforme você cria essa planilhinha, é só já ir preenchendo mês a mês, fechou o mês, você já consegue fazer uma análise do resultado e vir fazendo todo o acompanhamento aí, né, dos indicadores para a empresa. Ok? Então, minhas considerações finais aqui para a gente fechar esse curso online, tá? Trazer ao empresário visão contábil e financeira, tá? Eu acho que assim, não tem justificativa para você, empresário, falar, eu não tomo decisões com base em visão contábil e visão financeira. Se você não toma decisões com base nesses dois critérios, você está afadado ao insucesso, tá? Então, reveja imediatamente os seus conceitos de gestão. Se você já faz, ótimo, tá? Continue. E se você não está fazendo, mas tem essa iniciativa, quer fazer, vamos tentar identificar aí melhores práticas operacionais para ter esses indicadores no seu dia a dia, né, no seu processo aí de análise gerencial. Mostrar a relevância das informações para a tomada de decisão. Eu acho que para você tomar alguma decisão tem que estar muito bem embasado, né, em relação a essas informações. Superar dificuldades de conceitos contábeis para uma linguagem mais empresarial, uma linguagem mais financeira. Eu sei que isso ainda é árduo para vocês,
mas é aquela história, né? Talvez o estudo, a pesquisa, algumas práticas, a gente vai conseguir fixar mais conceitos e eu estou aqui exatamente para ajudá-los nessa fase de, né, superação, reinventar ali os seus negócios e a forma de a gente gerir as nossas empresas. E gestão do back-office financeiro também, né? Eu acho que o financeiro, muitas vezes, as empresas já têm internamente, né? Mas talvez fazer essa gestão do back-office, talvez você fale assim, putz, Rogério, eu gostei, eu quero muito, só que eu não vou fazer isso. Aí você também pode, então, pensar numa outra alternativa aí de back-office financeiro para atender essas eventuais demandas, principalmente de, né, indicadores e interpretação de análises para tomada de decisão. Ok? Deixo aqui de novo meus contatos para vocês, sempre à disposição. Por favor, enviem também outras sugestões de cursos, né, treinamentos que a gente pode estar fazendo, que a gente também vai estar se dedicando um pouquinho a essas outras demandas que vão estar surgindo aí para vocês. Pessoal, obrigado aí pela presença, pela atenção de vocês. Espero ter ajudado muito aí os empresários nessa questão aí de análise de balanço e de resultados financeiros. E sigam nossas páginas Facebook, LinkedIn, R. Kita Contadores Associados. Obrigado, pessoal. Até a próxima.